Oi, eu disse que ia falar agora de democracia depois de falar de república. Eu comentei que a república se define pela finalidade dela, que é a coisa pública, res pública, o bem comum. Democracia é um pouco diferente, é uma palavra grega, república é uma palavra romana, e na Grécia, democracia era o poder do povo. Isso todo mundo aprende na escola. Só que o que as pessoas não aprendem é que para os gregos, o povo, o demos, a palavra em grego, era muitas vezes usada como sinônimo de poloi, que poli, muitos, a grande maioria, em suma os pobres. A democracia era o poder dos pobres. Isso fazia que alguns defendessem e muitos gregos fossem contra, porque eles tinham medo que na democracia os pobres se valessem da sua maioria para confiscar os bens dos ricos, para instalar um regime popular que seria um regime desrespeitoso da lei. Há gregos que comparam, vamos dizer, uma democracia que confisca os bens dos ricos com uma tirania que governa pelo capricho do rei e não pelo respeito das leis. E esse medo da democracia vai ser uma constante ao longo da história. A democracia mais ou menos desaparece no século IV a.C., quando Atenas cai diante de Alexandre o Grande. Tem algum elemento democrático vago, muito vago, na República Romana, mas ela vai ressurgir mais na Idade Moderna. E quando ressurge também esse medo. E para enfrentar o risco de que os pobres, por serem maioria, confisquem os bens dos ricos, vai haver um monte de cuidados. Por exemplo, não dar direito de voto a todos os pobres. Fazer que os pobres só vote quem tem uma certa renda, uma certa propriedade, ou então criar um Senado, além da Assembleia. Você tem uma Assembleia eleita pelo povo, mas você cria um Senado que é renovado parcialmente, que não é eleito por todos os eleitores, mas por uma parte deles, que representa desigualmente. Então, no Brasil, nós temos senadores eleitos por 10, 15 milhões de votos em São Paulo e eleitos por 30 mil votos em alguns estados pequenos, e tem o mesmo poder. Então, são formas que foram feitas para evitar esse poder que a democracia tem de ser não apenas um regime político que escolhe como governa, mas um regime que mexe na sociedade, que mexe na propriedade, que afeta os bens. Por isso o medo, que muitos conservadores vão dizer, do que eles chamam de demagogia. Demagogia é o quê? Literalmente é conduzir, gogia, como pedagogia, o povo, demos. Então, o demagogo é aquele que fala muito bem para o povo e que vai prometer, por exemplo, confiscar bens e tudo mais. Na nossa sociedade atual, o sufrágio universal impera, então todos votam igual. Vocês podem notar que a tendência com a democracia é você fazer passar pautas sociais. A maior parte dos países democráticos foram adotando pautas que beneficiam os mais pobres, que beneficiam os trabalhadores, que beneficiam a sociedade. Agora, surge também um grande elemento que permite controlar a sociedade, é a mídia. Você tem uma série de programas de mídia que procuram desviar a atenção das questões sociais e colocar em outras. No Brasil, isso foi muito feito pelos programas que assustam as pessoas com a violência. O tema da violência, que é real, que existe, que tem que ser enfrentado de maneira progressista, mas o tema da violência é utilizado sistematicamente contra os direitos humanos, que fazem parte da democracia. É como se quem defende os direitos humanos estivesse a favor do bandido, a favor da violência, contra as pessoas que são honestas, trabalhadoras, o que não é verdade. Na verdade, o que nós temos na democracia é como nós vamos defender os interesses da maior parte da população.